Seja bem-vindo à nossa escola bíblica, que é o pastor Rogério falando, e aqui estamos na segunda aula do nosso módulo do Dedicados à Oração. Na aula passada nós falamos sobre aqueles dois campos de oração e terminamos ali com aqueles passos para você ter uma vida de oração mais efetiva, mais poderosa. E agora nós vamos entrar um pouco mais especificamente ali naquele segundo campo, que é o ministério de oração por pessoas necessitadas. E aí vamos aqui para o nosso PowerPoint, e esse ministério de oração por pessoas necessitadas, nós temos aí o exemplo de Moisés, um dos diversos exemplos que a Bíblia nos mostra, não é? E as orações intercessórias que ele fazia pelo povo de Israel. E é interessante observar que essas orações dele, elas incluíam aí o processo de ouvir o povo, né, as demandas do povo. Depois, ele ia para a presença de Deus para ouvir o que Deus tinha para falar a respeito, e também para pedir a Deus. E então depois ele voltava a falar com o povo, a transmitir para o povo o que Deus falava e orientava Moisés. Então a gente tem aí um exemplo bíblico de oração. E aí o que acontece na prática? Na prática, ele representava o povo diante de Deus, mas também ele representava Deus diante do povo. Por isso que a gente chama isso de oração intercessória, né? Alguém que intercede, alguém que se coloca entre, não é? Então Moisés se colocou entre Deus e o povo. Ora ele representava o povo diante de Deus, ora ele representava Deus diante do povo. É alguém que fazia ali a intercessão, alguém que atuava aí na mediação. E se você abrir aí a sua Bíblia, não é, ali em Números, capítulo 14, que é um dos exemplos de intercessão de Moisés, você vai perceber alguns passos. Né? São pelo menos 6, e eu quero pontuar aqui para você. Primeiro, está aí você entrevistar e ouvir o necessitado. Era aquilo que Moisés fazia ouvindo o povo. Né? Depois, você louvar a Deus entrando na presença de Deus. Deixa eu corrigir aqui, vamos deixar só o PowerPoint para você poder prestar mais atenção. Então, era quando Moisés ia para a presença de Deus, ele então preparava o caminho para ouvir o que Deus tinha a dizer, e então ele também pedia, ele falava com Deus sobre a necessidade do povo, não é? E aí depois ele voltava novamente lá para as pessoas, né, para passar a elas, para dizer a elas o que havia entendido de Deus. E aí então nós temos o sexto e último passo, que é você dar o acompanhamento, né? Ou seja, acompanhar a pessoa ali naquele processo, ou no caso de Moisés, acompanhar o povo. Então preste atenção, olha como é esse processo de oração intercessória. Ouvir a pessoa, entender quais são as suas necessidades, as suas crises, não é? Depois você vai para a presença de Deus, e aí o louvor, a adoração, é a forma, não é, de você estar aí na intimidade com Deus. E aí então tem aquele período de você ouvir. Preste atenção, você não está dizendo nada para Deus a respeito daquela pessoa, você vai ouvir o que Deus tem a dizer a respeito.
Só então, com base no que Deus diz, com base no que você sabe da pessoa, e então você pede a Deus, você apresenta a Deus a causa daquela pessoa. E aí, nesse processo, você pode receber de Deus orientações, você pode receber de Deus, né, direções, palavras, e aí então você compartilha isso com a pessoa. E muitas vezes esse processo vai demandar, vai exigir dessa pessoa mudança de atitude, às vezes é um processo mais longo, e por isso é que precisa deste acompanhamento. Combinado? Então você volta aqui comigo para o PowerPoint, que eu quero que você faça aí um exercício em grupo agora. Não é? Que exercício é esse que vai ser feito? Você vai ler aí com quem estiver próximo de você, não é? O capítulo 32 e 33 do livro de Êxodo. E ali você vai enumerar os passos desse processo de intercessão feitos por Moisés, indicando quais foram os passos e qual versículo relativo àquele passo que você observou ali usados na intercessão de Moisés. Ok? Como são 2 capítulos, vai demandar um tempinho, eu vou dar aí para você 15 minutos, combinado? Para você fazer a leitura desses 2 capítulos e procurar perceber ali, elencar esses passos de intercessão de Moisés ali nesses 2 capítulos. Combinado? 15 minutos. Dá uma pausa aí no seu vídeo que a gente volta daqui a pouquinho. Estou te aguardando. Vamos lá, gente boa. Acabou seu tempo, volta para cá. Vamos lá, a vida é assim mesmo, ela não é justa, não é? A gente não tem esse tempo todo que gostaríamos, não é? Eu espero que você tenha conseguido enxergar ali esses passos da oração intercessória de Moisés nesses 2 capítulos. E agora, queridos, nós vamos, vem aqui comigo, nós vamos fazer algumas notas importantes sobre esses passos de intercessão sobre os quais nós falamos aqui, tá certo? Vamos lá. Na entrevista, ou seja, naquela parte onde você está falando com a pessoa, está procurando ouvir a pessoa, você ali precisa pedir a Deus a sensibilidade para ouvir, não é, de Deus, para entender o espírito da pessoa, ou seja, o que de fato ela está passando, o que ela está sentindo e qual é a raiz do problema que ela está enfrentando. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes a pessoa ela fala de um problema para você e aí você já logo, não é, presume que aquela é a questão que precisa ser resolvida. Mas você já parou para perceber qual é a raiz daquele problema? O que levou essa pessoa àquele problema? Não é? Essa é uma questão para ser observado. Porque às vezes a pessoa está vivendo aquela situação, mas aquela situação foi causada por uma atitude dela. De maneira que não adianta você simplesmente orar por aquela situação em específico sem entender o que causou. Por isso você precisa, enquanto ouve a pessoa, pedir de Deus essa sensibilidade para você discernir o que está acontecendo, o que vem, o que está por trás. Não é? Quais são as verdadeiras razões, as verdadeiras motivações que estão por trás dessa questão? Isso é muito, muito importante, não é? E também aqui nós temos o outro passo, que é o passo de ouvir a Deus, não é?
ele é extremamente importante, esse passo, porque se você não ouve a Deus, você vai estar perdido nas suas próprias palavras, nas suas próprias concepções, no seu próprio entendimento, e as nossas palavras não adiantam muito se elas não estiverem em concordância com o que Deus está falando. Preste atenção, quando a gente fala sobre uma vida de oração bem-sucedida, né, como é uma vida de oração bem-sucedida? A Bíblia diz que tudo, o próprio Jesus nos ensinando, né, que tudo quanto nós pedíssemos ao Pai de acordo com a vontade dEle, Ele nos concederia, não é verdade? Qual é o segredo? O segredo é pedir, pura e simplesmente? Não. Embora a Bíblia nos oriente, no que diz respeito à oração, a gente pedir, aquele que pede, lhe será dado, aquele que bate, abre e tal, enfim. Mas não é apenas pedir, é pedir de acordo com a vontade de Deus. O compromisso aí é com a vontade dEle. Então, se você não ouve a Deus, você automaticamente vai ter mais dificuldade de perceber se você está orando de acordo com a vontade dEle. Percebe? Percebe como é que é isso? Por exemplo, vou te dar um outro exemplo aqui. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava para que ele não se orgulhasse. E ele orou pedindo a Deus que afastasse dele esse espinho na carne, e Deus não afastou, simplesmente disse para ele, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Percebe que o que Deus falou para ele mudou completamente a sua perspectiva de oração, porque a oração dele até então era de pedir a Deus que afastasse dele aquele sofrimento. Não é verdade? E diga-se de passagem, quem de nós aqui que passa por algum tipo de sofrimento e não vai orar automaticamente para que Deus afaste de você o sofrimento? Qualquer um de nós faria assim. Mas quando você ouve de Deus, aí você já deixa de orar assim, porque muitas vezes aquele sofrimento vai produzir em sua vida um outro resultado que de outra forma você jamais alcançaria. Entendeu? E às vezes a pessoa está passando por um sofrimento e você todo movido de compaixão, de pena, não é? Sentindo a dor da pessoa, Deus livra ela disso, quando na verdade, de repente, aquela situação em específico, Deus tem algo para fazer através dela. Então você precisa observar isso para você orar de acordo com o que Deus quer. Então é extremamente importante esse passo de ouvir Deus. Não é? Você não pode deixar de fazer isso de maneira alguma. Não é? Nós temos aqui uma outra questão, que é lá no 6º passo, que fala sobre dar acompanhamento. Não é? Eu mencionei isso muito rapidamente nos slides anteriores, mas eu quero agora falar um pouco com você a esse respeito. Não é? Então, o que significa dar o acompanhamento? Não é apenas você continuar orando por aquela pessoa naquela questão específica. Isso é uma das coisas que você pode fazer no acompanhamento. Mas o acompanhamento também envolve, não é, aquela parte do cuidado, do discipulado, de caminhar com a pessoa, não é, naquele processo de mudança, de transformação, a fim de encorajá-la e também de mantê-la numa dinâmica de prestação de contas, que é extremamente importante para que a pessoa consiga crescer
naquela área, especialmente quando é uma área de sua vida onde ela é muito indisciplinada, não é uma área de pecado que ela precisa abandonar e tal, enfim. Então é muito necessário que esse acompanhamento ele aconteça, não é? Não necessariamente esse acompanhamento seja dado por você que está orando por essa pessoa. Se ela tem um discipulador, se ela tem um líder, alguém que a acompanha, você pode entrar em contato com essa pessoa, não é? Colocá-la a par daquele momento de oração, dos direcionamentos que Deus trouxe, a fim de que então você possa orientar melhor essa pessoa. Combinado? Então vamos lá, eu só queria aqui relembrar com vocês, não é? Os passos aqui para ficar bem mais tranquilo, tá certo? Então quais são os passos? Primeiro, ouvir o necessitado, entrevistar a pessoa, fazer perguntas. Como é que você está se sentindo? Não é? Por que você chegou nisso? Como você entrou nessa situação? E você ali, durante esse momento de entrevista, você está sensível a Deus, porque Ele pode estar também ali, através daquele momento, mostrando para você as raízes daquele problema, não é? O espírito da pessoa, não é que você vai ver o espírito dela, coisa do tipo, tem nada a ver, não é? Mas aquilo que está, não é, por trás de toda aquela dor, de toda aquela situação, de todo aquele problema, certo? Depois disso você vai entrar num tempo de louvor, de adoração. Você vai, Deus, nós estamos na Tua presença e te adoramos por quem Tu és, e te louvamos porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, e você, é um momento de você estar na presença de Deus, e então é um momento que você também passa a ouvir. Talvez é a hora de fazer um pouco de silêncio, de tentar ouvir o que Deus tem a dizer. Se você estiver com um grupo de oração, é melhor, porque de repente Deus pode compartilhar impressões com um, com outro, e elas vêm se confirmando, não é? A fim de para que vocês possam orar com mais propriedade. Esse processo de ouvir a Deus nem sempre é um processo simples, demanda intimidade, demanda experiência, e quando você está participando de uma equipe de intercessão, então isso faz bastante sentido, porque um pode ter uma impressão, olha, Deus está dando uma impressão aqui, eu estou tendo uma impressão de orar por isso, outro eu também tive. Aí vocês que não combinaram nada disso começam a perceber que o Espírito de Deus está guiando naquele momento, e esse é o momento de ouvir a Deus, e isso é extremamente importante, não é? E aí você então apresenta a Deus, começa a pedir, você fala para Deus sobre a pessoa necessitada, não é? Até com base no que você ouviu dela, no que você também ouviu que Deus estava te dizendo, então você começa a pedir pela vida dessa pessoa, certo? Caso a pessoa não esteja presente no momento em que a equipe de oração está ali se dedicando, caso a pessoa não esteja presente, aí você volta a falar com ela, que é o próximo passo, né? Se você for ver lá, entrevistar novamente com a pessoa necessitada, né? Olha o passo aqui, ó. Você vai falar novamente com ela, porque se ela não estiver presente, isso significa que as direções que Deus deu à equipe de intercessão precisam ser compartilhadas com ela. Não é? Então isso é uma coisa importante a ser feita, e que não pode deixar, né, esse processo de lado, porque aí a pessoa vai entender os direcionamentos que Deus trouxe e como essa questão pode prosseguir, não é? Como ela pode caminhar. E por último,
nós temos ali o dar o acompanhamento que eu acabei falando ali no PowerPoint, só estou relembrando aqui para vocês, não é, os nossos passos aqui e aquelas notas importantes que eu falei ali sobre você dar o acompanhamento. E agora, eu queria que você olhasse aqui para o PowerPoint, porque eu quero finalizar essa aula, não é, com algumas questões para você fazer aí em grupo. Não é? A primeira questão que eu queria que você respondesse: qual foi uma das coisas que mais te impressionou ou te desafiou nos 6 passos para desenvolver um ministério de oração? Não é? O que mais que te impressionou? O que mais te desafiou aí nesses passos que nós comentamos até agora para você desenvolver o ministério de oração? Não é? Qual foi essa questão aí que mais te desafiou? E depois, eu queria que você identificasse, não é, o passo que você gostaria de tomar para melhorar aí a sua dinâmica de vida de oração. E que você também compartilhasse isso com esse grupo que está reunido aí com você, não é, a fim de que também eles te ajudem nesse processo de prestação de contas. Ok? Volta aqui comigo. É interessante você compartilhar, porque eles, e aí, fulano, como é que está? Não é? Você disse que esse passo de ouvir a Deus era algo que você precisa melhorar. Como é que você está se dedicando para ouvir mais de Deus aí? E isso vai te ajudar na prestação de contas, combinado? E depois, se alguém no grupo tem uma necessidade, então a ideia é que vocês desenvolvam aí esses 6 passos de oração no tempo restante que vocês tiverem aí. A ideia é que você pratique isso que você acabou de ouvir. Alguém tem uma necessidade, vocês vão ouvir essa pessoa, procurando a sensibilidade do Espírito de Deus para entender o que está por trás de toda essa situação, o que se passa na alma dessa pessoa, quais são as raízes disso. Aí depois vocês fazem um tempo de louvor para estar na presença de Deus em intimidade, um tempo para ouvir de Deus o que Ele tem aí para aquela pessoa, aquele respeito. Se vocês estiverem em grupo, isso vai ser bem legal, de compartilhar um momento de quietude, de buscar de Deus, e aí Deus pode trazer impressões, Deus pode dar visões, Deus pode dar um texto bíblico, não é? E aí vocês vão compartilhar e nessa dinâmica vão perceber qual é o direcionamento de Deus, e aí então vão começar a orar, não é? Pedir a Deus pela vida daquela pessoa com base no que ouviram dela e também com base no que ouviram do próprio Deus. E depois desse período de oração onde vocês pedem e apresentam, aí mais uma vez falem com a pessoa e podem compartilhar impressões, podem compartilhar direcionamentos que Deus tem dado, não é? E se necessário for, não é, promover aí o acompanhamento, não é, da vida dessa pessoa. Combinado assim? Então assim nós terminamos a nossa aula. É isso que temos por hoje. Que Deus te abençoe e nós nos vemos na próxima semana.